Eu também pretendo não ficar falando aqui muito em informatiquês, porque primeiro não tenho domínio pleno dessa arte. O Dr. Fernando domina muito mais do que todos nós aqui. Mas, de qualquer maneira, eu vou tentar passar ideias muito simples, muito singelas a todos. Eu pensei em como instigar e provocar os senhores, e pensei em contar em 3 histórias. Então, nós temos aí o processo eletrônico, se ele é necessário, e qual seria a sua justificativa. Vamos para a primeira história. Século XVII. Já ouviram falar em Luís XIV, o Rei Sol, aquele que construiu o Palácio de Versalhes, né? Era um sujeito singular. Eu vou pedir aqui licença para usar uma linguagem bastante informal. Era um rei, claro. E naquela época, os reis, para mostrarem, para exporem poder, eles tinham algumas táticas. Está aí o nosso Luís XIV. Primeiro era a ostentação. Joias, roupas elegantésimas, aí nós estamos vendo uma delas. Até uma história que esse manto que ele usa, o fundo branco, se discutia se era de pele de urso polar ou de tigres albinos. Tamanha o refinamento e a raridade da coisa. Mas é um exemplo da ostentação. Os reis também, para mostrarem poder, eles patrocinavam artistas, quadros, esculturas, e quanto mais patrocínios davam, mais poderosos e influentes eram. E o terceiro fator era de que eles tinham que demonstrar a capacidade de abrigar um número muito grande de pessoas nos seus palácios. Luís XIV abrigava 20.000 pessoas no seu palácio. Claro que tinham guardas, criados, nobres, mas era um número muito grande de pessoas. E essas pessoas, elas tinham que se divertir, tinham que ter um lugar para viver, tinham um lugar para comer. Ele tinha que dar conta de tudo isso. Era uma família de 20.000 pessoas. Ele literalmente sustentava todos. E imaginem os problemas que surgiam nos palácios. 20.000 pessoas é uma cidade pequena, os conflitos, os interesses, as dificuldades. Um pouquinho antes de Luís XIV, nós tínhamos um problema adicional. Nós não tínhamos regras de convivência na corte, regras de convivência nos castelos. Então, por exemplo, era chique, na época, desperdiçar. Quem desperdiçava mais dinheiro, comida, roupa, era uma pessoa extremamente poderosa. Ou gostavam, por exemplo, de se alimentar. Só que não havia utensílios. As pessoas comiam com as facas que elas mesmas portavam e pegavam comida com as mãos, nas tigelas e, às vezes, nos pratos dos vizinhos. Imaginem os conflitos que surgiam a partir daí. Então, Luís XIV resolve pôr um pouco de ordem na casa e criam algumas regras de etiquetas. A etiqueta, literalmente, era um pedacinho de papel, realmente uma etiqueta, onde a pessoa recebia toda a orientação de como se comportar na corte, aonde sentar, como se vestir, de que maneira se dirigir ao rei. E essa etiqueta a pessoa ficava para poder entender o contexto da convivência entre os nobres. Essas regras de etiqueta começaram a sofisticar os hábitos das pessoas. As refeições duravam 14 horas. Entre as refeições, tinha teatro, baile,
tinha baile durante o almoço, e apresentações artísticas. As pessoas naquela época tinham tempo. O tempo não era relevante. Eu podia ficar o dia inteiro comendo, porque não tinha mais nada o que fazer, podia ler, podia filosofar. O tempo era diferente. Luís XIV demorava cerca de 1h30 a 2 horas para se vestir, como está aqui. Os senhores já pensaram hoje, nos dias de hoje, demorar 2 horas para se vestir, demorar 14 horas para almoçar? É um pouco complicado. O fato é que o que eu quero salientar com essa primeira história é que naquela época o tempo não era importante. Tinha-se tempo abundantemente. Aqui é a mesa de refeições das pessoas. É uma mesa do Palácio de Versalhes, onde Luís XIV vivia. A quantidade de gente aí. Todas as pessoas eram obrigadas a se entreter, não podiam sentar à mesa. Nos tempos passados, as pessoas brigavam pela comida no prato. Agora todo mundo tinha que se comportar. Esperava o rei descer, demorava 2 horas para se vestir, descia. Só quando o rei sentava à mesa é que os demais convidados, os nobres, poderiam sentar-se também. Só quando o rei pegasse o primeiro prato, enfim, o primeiro alimento, é que as demais pessoas poderiam se servir. O ritual da refeição consistia em o cavaleiro se levantar, pegar a bandeja com comida, levar até a dama que estava ao lado dele, mantendo o prato sobre o ar, no ar, para que a dama se servisse, e depois ele se servia e passava para o vizinho. Havia tempo. A escala era bem diferente. Essa é a primeira história. Vamos para a segunda história. Ondas de desenvolvimento. Em 1980, Alvin Toffler é um escritor. Ele escreveu um livro intitulado A Terceira Onda. Nesse livro, ele abordava as ondas de desenvolvimento que a humanidade teve, que trouxe grandes impactos. Essas ondas, elas se caracterizaram pelos seguintes critérios. A primeira onda, a sociedade agrícola. Só um minutinho aqui que eu preciso pegar. A sociedade agrícola, ela se caracterizou basicamente por uma unidade familiar que detinha poder. E o poder naquela época era quem detinha mais terras. Quem tivesse mais terras era mais poderoso. Já não é mais aquela relação de poder de Luís XIV. E com boa saúde, algum esforço e praticamente nada de conhecimento, o conhecimento era passado de pai para filho, as pessoas tinham sucesso, conseguiam produzir e vender seus produtos. Então, a sociedade agrícola foi a primeira onda de desenvolvimento. A segunda onda foi a sociedade industrial. Ela aconteceu com a sociedade industrial. Henry Ford, no início do século passado, cria o processo em série de produção. E detinha poder naquela época quem detivesse os meios de produção, quem dominasse a técnica de produzir. Isso trouxe uma série de benefícios. Produziu-se mais e mais barato. Rapidamente as pessoas tiveram acesso aos bens de consumo. Nunca se vendeu tanto naquela época veículos, porque naquela época os veículos, um pouquinho antes, carruagens e mesmo carros eram caríssimos, eram feitos
artesanalmente. E agora, com a produção em série, se conseguia fazer muitos carros muito mais em conta. Surge, então, a terceira onda, que é a sociedade digital. Aqui, detinha poder quem detivesse a informação. Portanto, eu não precisava ter terras, eu não precisava ostentar, eu não precisava abrigar pessoas na minha casa. Bastaria que eu detivesse a informação. O próprio Alvin Toffler, depois, reformula essa afirmação, dizendo que, na verdade, detém poder não quem detém a informação, mas quem distribui essa informação. Eu tenho a informação, e se eu não falo para ninguém que eu tenho, eu não exerço influência nenhuma. Agora, se eu tenho a informação e sou capaz de passar para um, para outro, em detrimento de outros, eu passo a ser uma pessoa influente, eu passo a ser uma pessoa com poder. Nessa sociedade digital, então, detém a informação quem distribui essa informação, detém o poder quem distribui essa informação. E aí surge uma afirmação que eu vou frisar para todos os senhores, porque é uma afirmação extremamente válida do próprio Alvin Toffler. O Alvin Toffler dizia o seguinte: no século XXI, o analfabeto não é mais aquele que não sabe ler e escrever. No século XXI, onde a gente vive hoje, o analfabeto é e será aquele que não for capaz de aprender, que não for capaz de desaprender, no sentido de esquecer o que aprendeu, e não for capaz de reaprender. As pessoas, elas terão que ser mais flexíveis, elas terão que se reformular constantemente, se revisar constantemente. Não basta ler e escrever para ser analfabeto hoje. A gente tem que ter esse poder de adaptação. Aprender, desaprender e reaprender. E isso, na sociedade digital, foi um conceito muito forte e ainda vigora. O Alvin Toffler falou também agora, recentemente, numa quarta onda, a onda da sustentabilidade do meio ambiente, onde o que se busca é o crescimento e o desenvolvimento da sociedade com base na preservação do planeta, na ecologia, na conduta politicamente correta de manutenção e de responsabilidade com o próximo. Isso ainda é tão forte, tão verdadeiro, que eu lembro aos senhores, não sei se alguém assistiu, se não, eu sugiro até que assista. Em 2007, o político Al Gore foi vice-presidente dos Estados Unidos, produziu um filme, um documentário intitulado Uma Verdade Inconveniente. E lá ele aborda essa questão com muita propriedade e mostra em projeções o que pode acontecer com todos nós se nós não cuidarmos disso. O Al Gore foi vice-presidente na administração Bill Clinton entre 1993 e 2001. Com essas histórias, eu quero dizer que estas ondas evolutivas, elas acontecem de maneira revolucionária e, à medida que cada onda surge, o tempo entre elas diminui. No início da civilização até ao fim da sociedade agrícola, séculos se passaram. Da sociedade agrícola para a industrial, talvez 1 ou 2 séculos. Da industrial para a digital, meio século. E assim, nós vamos caminhando para ondas evolutivas cada vez mais rápidas, cada vez num prazo e num tempo menor, exigindo que nos adaptemos cada vez mais a essas novidades. Vamos para a terceira história. A
terceira história vai tratar justamente das gerações, em especial a geração X, Y e Z. Já ouviram falar nisso? Isso é muito em moda, em voga, inclusive é muito usado no marketing hoje, em estudos de sociologia. Nós tivemos várias gerações. A chamada grandiosa, as pessoas que nasceram entre 1900 e 1924. A silenciosa, entre 25 e 45. A baby boom, ou baby boomers, 46 a 64. A geração X, 65 a 81. A geração Y, 82 a 94. A geração Z, 95 a 2005. E temos a geração alfa, de 2006 para cá. Essas divisões, elas não são muito precisas. Dependendo da escola, dependendo do pesquisador, tem uma variação de 2, 3 anos, mas nessa escala, mais ou menos, a gente se situa. Vamos falar um pouquinho sobre a geração silenciosa, porque a anterior, praticamente já não temos mais representantes. Os ainda vivos, eles praticamente já não exercem uma forte influência na sociedade, lamentavelmente, enfim, porque essas pessoas também tinham seus valores, tinham as suas contribuições, né? A geração silenciosa, ela, como eu disse, surgiu entre 1925 e 1945. Algumas características dessa geração. Elas ouviam rádio, era um programa em família, programas de humor, novelas, noticiário. As pessoas se reuniam como se fossem ao cinema, na sala de suas casas, para ouvir o que as pessoas tinham a dizer no rádio, ouvir música, etc. Elas cultuavam muito o passado em detrimento do presente, da época deles. Tinham grandes famílias e os homens, era uma sociedade patriarcal, os homens exerciam forte influência sobre essa família. Aceitavam as barreiras sociais. O que eu quero dizer com isso? Fulano, você não pertence a esse meio, fique onde está. E eles aceitavam isso porque eles aprenderam a ser assim, eles eram silenciosos. Não falavam muito com os filhos, não trocavam experiência da vida com seus filhos. Isso não quer dizer que não amassem seus filhos, não gostassem. Era um modo de amar e de gostar que eles expunham. Assistiram a 2 guerras mundiais e a uma crise econômica de 29. Extremamente previdentes, até por isso, sofreram as consequências da guerra, sofreram as consequências de uma crise econômica fortíssima. Eles tinham que guardar dinheiro, eles tinham que cuidar do futuro, porque ninguém cuidaria deles. E não admitiam, em hipótese alguma, desperdícios. Portanto, a geração silenciosa não é consumista e são pacientes, aguardam o momento certo de fazer as coisas. Aí nós vamos para a geração Baby Boom, ou Baby Boomers. Baby Boomers é uma expressão inglesa que é explosão de bebês, significa explosão de bebês. Por que isso? Foi um fenômeno que realmente aconteceu. Pós-Segunda Guerra Mundial, os soldados que passaram por sofrimentos terríveis, viveram situações traumáticas, voltam para suas casas e resolvem mudar radicalmente de vida. E claro que faz parte dessa mudança ter o afeto da família, ter todo um valor intrínseco e principalmente emocional por detrás de suas atitudes. Nasceram uma infinidade de bebês a partir de 1945. Baby boomers, então, surgem entre 46 e 1964. Os baby boomers buscavam erudição, estudar, ler com profundidade, preferiam um emprego fixo
durante toda a sua vida, porque aquilo dava estabilidade a essa geração, valorizavam a experiência e criticavam a geração silenciosa. Por que criticavam? Porque eles diziam o seguinte: geração silenciosa, vocês promoveram 2 guerras mundiais. O modelo de vida de vocês não funciona. Eu tenho que mudar isso. Os baby boomers foram revolucionários. O rock surgiu aí, os Beatles, o movimento hippie, os protestos, mas eles geraram também 2 guerras, a Guerra da Coreia e do Vietnã. Não foi um modelo melhor, mas eles tentaram mudar. Quanto a ser previdente, os baby boomers, como queriam quebrar o modelo da geração silenciosa, tinham uma preocupação em garantir o futuro, mas não de maneira absoluta como a geração anterior. Eu quero viver também, eu quero desfrutar um pouco da vida. Eu vou guardar um pouco de dinheiro aqui, mas eu vou viver. Claro que, em razão do espírito revolucionário, curtiam a paz, o amor, a música. A música se desenvolveu muito nesse período. Eles testemunharam a implantação da TV em preto e branco. Viram o homem ir para a Lua. Transgrediram costumes e buscavam basicamente fortalecer as minorias e lutavam contra as injustiças. O movimento dos direitos civis nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo surgiu nessa geração. Começaram a imaginar e até viver um pouquinho o início da era tecnológica. Os computadores de grande porte começaram a surgir a partir daí. Os valores familiares também eram fortes, mas eles optaram por famílias menores, não como a geração silenciosa, que tinham grandes famílias. E hoje os baby boomers são diretores, gerentes e exercem cargos de direção na sociedade de uma maneira geral. Vem a geração X. Por que é a geração X? As pessoas diziam: nossa, os baby boomers fizeram tantas coisas, tentaram mudar tanto, o que virá agora? A incógnita X surgiu. E então surge a denominação geração X. 1965 a 1981. A geração X busca viver o presente. Não se preocupa muito com o futuro. Viram as diretas já. A queda do regime militar no país. A implantação da TV a cores, o início dos computadores pessoais. Tem alguma tolerância com os baby boomers e não suportam a geração Y, que é a geração que vem em seguida. Depois eu explico por quê. Admitem ter mais de um emprego na vida, 3 ou 4. Buscam acompanhar o desenvolvimento tecnológico, alguns conseguem, outros não, e fazem uma tarefa de cada vez. É monotarefeiro, uma de cada vez. Lógica, começo, meio e fim. Elaboram mais para decidir, refletem mais. E, portanto, tem também algumas pretensões menores. A família é menor ainda. Os laços emocionais já não são tão fortes quanto eram nas gerações anteriores. Geração Y, 1982 a 1994. Apareceram na década de 80, portanto. Nasceram sob o domínio da telefonia celular e da internet. Isso é praticamente um elemento da natureza para eles, já não é mais tecnologia. Eles respiram essas coisas. Não é?
Tem características individualistas. Buscam resultados imediatos. Admitem ter mais de 20 empregos na vida. A geração Y é multitarefa. Televisão ligada, computador, ouvindo música e conversando no celular por SMS. Tudo ao mesmo tempo e com precisão. É a geração Y. E isso é da natureza deles. Aqui não há nenhuma crítica a qualquer geração, é simplesmente pontuando características. A geração Y quer inovar a qualquer custo. Esperam remuneração máxima no mínimo de tempo. Se puder já entrar numa empresa como diretor, ótimo. E se no dia seguinte puder se aposentar, melhor ainda. São muito produtivos. Eles assumiram postos de comando em razão desse dinamismo. Vamos começar a observar os atritos entre gerações. A geração Y, produtiva, rápida, decide rápido, assume postos de comando. Quem está trabalhando para a geração Y? A geração X. E a geração X está batendo com os baby boomers, que também estão lá em cima. Ninguém se entende, é uma coisa complicada ali, os atritos acontecem naturalmente. A geração Y influencia fortemente a X e a baby boomer. E encaram com naturalidade as mudanças tecnológicas. Lembra a história do analfabetismo do século XXI que eu disse? Aprender, desaprender e reaprender, isso é característica da geração Y, com muita facilidade. Geração Z. Geração Z surge em 95 até mais ou menos 2005. Eles estão se iniciando no mercado de trabalho. A geração Z é extremamente preparada, qualificada, domina linguagens, tanto de computador quanto de idiomas. Preferem os trabalhos autônomos a trabalhar numa empresa. Freelancers. Não querem vínculo empregatício. Gostam muito do terceiro setor, ONGs, trabalhos assistenciais. São extremamente individualistas. Vivem conectados com seus computadores, com seus smartphones, e se tiver um capuz ainda, coloca por cima para ficar mais escondido ainda. São imediatistas, impacientes. A geração Z não consegue conviver com a baby boomers, suportam a X e se adaptam a Y. Dificilmente conseguem trabalhar em equipe pela natureza individualista. Nós estamos engrossando o caldo das gerações aí, percebendo os atritos, as facilidades de adaptação de algumas gerações em detrimento da dificuldade de outras. E mais do que isso, se antes uma geração era definida em 25 anos, com o passar do tempo, nós estamos chegando hoje a definir geração com apenas 10 anos. A coisa está muito rápida. Geração alfa. A partir de 2006. A geração alfa já não sabe ainda muita coisa, porque eles nem falam direito ainda. Mas algumas coisas a gente já pode dizer. É a geração de maior acesso à informação que já existiu na história da humanidade. Ela tem contato com conhecimentos e tecnologias que ninguém teve. Nós não sabemos para onde ela vai andar. Mas percebam o patamar que essa geração começa. Bom, vida cotidiana. Em cima dessas três histórias e mais dessa observação, nós vamos começar a tentar ligar essas coisas. Alguém já ficou sem telefone celular por um dia?
E como foi? Horrível? Insuportável a vida? E sem internet, alguém já ficou, não? TV a cabo? Energia elétrica? Sem computador. Olha o desespero desse menino. É claro que isso é uma ilustração apenas para dramatizar um pouco o que eu estou contando aqui para vocês, mas é bem próximo do real, né? A vida cotidiana, hoje, gradativamente, nos colocou nesses hábitos que a gente só percebe o quanto eles são importantes na nossa vida quando faltam. Alguém já imaginou fazer eleições no papel de novo? Quem teve, eu digo, a experiência mística de fazer uma eleição no papel, vocês não querem saber o trabalho que era isso. Em 1985, eu presidi uma eleição no interior de São Paulo, numa cidade pequena de 6 mil habitantes, chamada Palestina, na região de Rio Preto. E a eleição era uma eleição estadual, se eu não me engano. Nós demoramos 3 dias para terminar de computar todos os resultados, sendo que os 2 primeiros dias nós trabalhamos por 48 horas seguidas. Foi demorado? Foi a terceira comarca a entregar o resultado das eleições naquele estado, do estado aquele ano. Foi uma das mais rápidas. Eu não falo isso apenas porque estava lá, só para ilustrar simplesmente. O processo eleitoral era um absurdo e muito difícil e não tão confiável quanto o de hoje. Hoje as pessoas votam eletronicamente, é um exemplo para o mundo e ninguém acredita na rapidez com que os resultados são obtidos. Alguém já imaginou a declaração de imposto de renda no papel? Vocês lembram como era? A dificuldade, eu tinha que entregar, o prazo, o tempo que demorava? Nós já incorporamos isso na nossa vida, sem a gente perceber. Nós estamos em tempos exponenciais. As coisas estão muito rápidas. A produção de conhecimento é muito maior que a capacidade de absorção do ser humano. O que a gente quis mostrar com tudo isso é justificar o tempo exponencial que nós temos. As gerações estão mais rápidas, as ondas de desenvolvimento são mais rápidas. O tempo de Luís XIV não existe mais aqui. As coisas estão bem diferentes. Um minuto na internet. Por minuto, esses dados não são de 2013, são de 2011, de 2 anos atrás. Em 1 minuto, o YouTube recebe 30 horas de vídeo. No nosso minuto aqui, milhares, milhões de pessoas estão colocando ao mesmo tempo vídeos no YouTube. A soma desses vídeos dão 30 horas. É humanamente impossível assimilar essa informação. 2 milhões de buscas no Google por minuto. 1.300 usuários por minuto entram no Facebook. – 20 milhões de fotos são enviadas por minuto na internet. Eu preciso falar mais, que os tempos são exponenciais. Mapa do Facebook no Brasil também em 2011. 37 milhões de pessoas acessam pelo computador
12 milhões de pessoas pelos seus celulares, 51% acessam diariamente suas contas, aliás, 51% dos usuários. 46% são homens e 54% mulheres. Milhões e milhões de dados são transmitidos. O Facebook, em 2011, fez uma experiência interessantíssima, que eu vou mostrar para vocês já já, que foi a seguinte: eles tentaram, com um supercomputador, e conseguiram medir as conexões no Facebook no mundo todo. E para cada conexão, eles traçavam uma linha muito fininha, branca, ligando um ponto ao outro. Esse é o resultado das conexões do Facebook no mundo. As partes brancas são as altas concentrações de usuários conectados em tempo real. Percebam a concentração na costa leste dos Estados Unidos, a grande concentração na Europa, na parte norte da América do Sul, a região de São Paulo, Rio de Janeiro, o Uruguai, a Argentina, o Japão, a Índia, quantidade de pessoas. Estima-se que algo em torno de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas hoje acessam o Facebook no mundo. Se vocês colocarem alguma informação no Facebook, teoricamente, vocês atingem, no mesmo instante, 1/5 da população mundial. Os tempos são exponenciais. E a justiça? Bom, até então, até chegar o Dr. Fernando, o judiciário estava mais ou menos em 1945. Era uma geração silenciosa para um baby boomer, assim, uma coisa mais... um misto dessas duas gerações. Brincadeiras à parte, as métricas e as medidas do judiciário brasileiro estão também na mesma proporção exponencial que eu mencionei. Em 2009, nós tivemos a oportunidade de desenvolver um trabalho no Conselho Nacional de Justiça, e um dos trabalhos era buscar índices dos poderes judiciários de outros países para comparar com o brasileiro. 205 países foram pesquisados. E até um problema, porque esse número é flutuante. Enquanto a pesquisa estava sendo feita, às vezes uma colônia se tornava independente e virava um país. E às vezes um país era anexado a outro, então tinha uma flutuação nesse número. Claro que não conseguimos as respostas de todos, mas eu diria que dos principais, dos maiores, sim. A conclusão que se chegou, e aqui a afirmação é feita com alguma distorção, mas enfim, com uma grande probabilidade de acerto, o Poder Judiciário brasileiro, se não for o maior do mundo, é um dos maiores. E eu vou dar um dado externo, o Dr. Fernando pode confirmar também. A Microsoft tem um contrato com o Tribunal de Justiça de São Paulo. É um case, né? É um conjunto de contratos, etc. Segundo a Microsoft, o contrato que ela tem com o Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior do mundo no Poder Judiciário. Portanto, nós temos um segundo elemento aí que nos leva a desconfiar que nós estamos lá entre os 5 primeiros. O TJ era um outro problema aqui de São Paulo. Bom, vamos medir desempenho entre os tribunais. Então, para medir desempenho, vamos comparar as coisas. Os números são tão grandes que não dá para se comparar com nada no país, absolutamente nada. E eu não estou querendo desmerecer as demais esferas de justiça, os demais tribunais. Isso é uma realidade, né?
Eu vejo isso como um problema, não como um motivo de orgulho. Qualquer gráfico que se trace, com qualquer índice que o tribunal tenha, se comparado com os outros não aparecem praticamente. São pequenos degraus e uma grande coluna. O Tribunal de Justiça, e foi a conclusão que se chegou, só pode ser comparado com ele mesmo. Eu só vou medir o desempenho do Tribunal de Justiça se, no mês de maio de 2012, ele produziu mais ou menos do que no mês de maio de 2013. É muito complicado. Os números também são exponenciais. Há uma relação direta entre a litigiosidade de uma sociedade, a busca por seus direitos, e o grau de pobreza e de educação. Perdão, troquei aqui. Só um minuto, ajustar aqui para vocês poderem acompanhar. O grau de pobreza e educação. Quanto mais educação um povo tiver e menos pobre for, mais consciência ele tem dos seus direitos e mais ele vai lutar por eles. A característica do nosso país não condiz com os números. Nós temos hoje cerca, considerando todas as esferas de justiça, 100 milhões de processos em andamento no país. Isso dá, estatisticamente falando, uma proporção de um processo para cada 2 habitantes. O grau de litigiosidade, podem dizer alguns desavisados, é altíssimo. Esse povo é educadíssimo, conhece seus direitos, o acesso à justiça é fantástico. Mas, infelizmente, a realidade não bate com esses números. E foi-se pesquisar o porquê. Nem na China existem 100 milhões de processos em andamento. Desses 100 milhões, 51% são do poder público, como autor ou como réu. 38% bancos, contratos bancários. 6% teles, telefonia. Só 5% da população brasileira busca seus direitos no judiciário. Pesquisamos, então, se é porque esses 5 tinham interesse e os outros não querem saber de briga. 63% da população brasileira, estou falando de 130 milhões de pessoas, já tiveram seus direitos feridos e não buscaram a justiça porque não tinham dinheiro ou porque demorava demais. O acesso à justiça é muito difícil no nosso país. E um dos motivos em que esse acesso é complicado é a demora. Os processos demoram muito para serem resolvidos. Eu não vejo outra solução se nós não tivermos o processo eletrônico. E o processo eletrônico, inclusive, exigirá uma realidade bem nova para a gente. Ele vai ter que se adaptar a uma realidade social bem complicada. Nos últimos 5 anos, 2008 para cá, inúmeras novas profissões aconteceram, surgiram no mercado. Gente, eu estou falando de 5 anos. Eu estou dizendo, um aluno que entrou numa faculdade de Direito há 5 anos atrás e hoje está se formando,
ele não está preparado para essas novas profissões que vão mexer com o processo eletrônico. Que profissões são essas? Por exemplo, eu só vou me restringir aqui ao campo do direito. Advogado especializado em direito digital. Advogado especializado em combate à pirataria. Advogado especializado em gestão de fortunas. Advogado especializado em fusão de empresas. Advogado especializado em seguro e resseguros. Advogado especializado em óleo e gás natural, com foco no pré-sal. Advogado especializado em entretenimento. E, recentemente, advocacy, que é o lobby do bem. É o advogado que é capaz, com seu conhecimento jurídico, de aproximar a iniciativa privada com o poder público e fazer as parcerias público-privadas, e fazer as associações. Essas profissões surgiram há menos de 5 anos. Essas profissões poderão ou terão que utilizar o processo eletrônico. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O processo eletrônico, no nosso modesto entender, e é isso que eu gostaria de dividir com todos os senhores, é o caminho para tentar, pelo menos, nos aproximarmos da realidade social. Muito obrigado.